eu ver se vai aparecer no Face. Oi, meninas, estamos ao vivo agora, tá? Vamos aguardar aqui, ver segundos para a nossa live começar a passar também, né? Já estamos no Face, já consigo ver a gente. Deixa eu ver se vai aparecer no Face. Quem quiser pode compartilhar para outras pessoas poderem participar também. Oi, meninas, estamos ao vivo agora, tá? Vamos aguardar aqui, ver segundos para a nossa live começar a passar também, né? Já estamos no Face, já consigo ver a gente. Deixa eu ver se vai aparecer no Face. Quem quiser pode compartilhar. Eu estou com um retorno aqui, né? Estou com um retorno que eu preciso tirar. Quem que tá com o microfone aberto? Tá? Vamos aguardar aqui, ver segundos para a nossa live começar. Ok, pessoal, vamos nessa, vamos começar. Nós já estamos no Facebook, tá? Estamos ao vivo. E hoje a gente volta aqui com a mesma, tem uma novidade aqui que é a Bárbara, mas a gente está na mesma banca para conversar, para dar continuidade aí na nossa série de lives que vem falando sobre o ensino à distância, né? E todos os desafios que a gente está vivendo com esse momento. Nós estamos com a Cidinha Farias, que está aí fazendo, né, brilhantemente a interpretação de Libras, junto com a Mari, Vivian, que vem aí representando a área cultural, a área artística, né, a Keila, que volta com a gente, ela não está aqui, não estou vendo a Keila no vídeo, mas ela deve voltar, também, né, representando aí a educação profissionalizante, né, ela que tem aí a formação em psicologia e atende, né, nessa área. E hoje a gente tem a Bárbara, que é uma convidada, né, a gente fez questão de trazer aí uma atuante no ensino fundamental do Estado, e eu acho que ela pode falar um pouquinho dela, um pouquinho da experiência dela, para a gente conhecê-la melhor. Fala para a gente, Bárbara, um pouco de você. Boa noite, muito obrigada pelo convite, Tânia, fiquei muito feliz. Estou um pouquinho nervosa para falar assim para bastante gente, mas vamos que vamos. Eu trabalho na área de educação já há 14 anos, né, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental 1. Trabalhei em escola particular, né, mas a minha maior experiência é na escola pública. Eu já trabalhei na prefeitura e atualmente eu trabalho no Estado, né, trabalhei 6 anos com sala de recursos, na área de deficiência auditiva também, e junto com o ensino fundamental 1. E esse ano eu estou com uma turminha de primeiro ano, né, nesse processo de alfabetização, que é minha paixão, na verdade, e nesse desafio louco, né, de tentar dar conta de alfabetizar crianças à distância, né, remotamente. E é isso, estamos juntos nessa batalha. Muito bem, legal. Eu acho que hoje é um pouco disso que a gente vem para falar, né? Então, nosso primeiro encontro, ele ficou, né? Ele foi um pouco mais ampliado, ele falou aí um pouco de cada frente, né? Então, como é que foi receber essa notícia? Foi repentino? A gente precisou mudar de um dia para o outro, né? Os impactos que a gente sofreu com essa parada, né, no ensino presencial, para ir daí para o ensino totalmente à distância. E hoje a gente quer falar um pouco com olhar para o aluno, né, um pouco em relação a habilidades que a gente vem desenvolvendo aí com o aluno à distância, né, como é que a gente consegue fazer isso, na verdade, né.
Isso não depende só do educador, mas depende de todas as pessoas que estão envolvidas nesse contexto, inclusive familiares, né? Enfim. Então, hoje a gente quer falar um pouco sobre essa dificuldade que a gente tem de poder, ainda assim, desenvolver o aluno e prepará-lo realmente com ferramentas que ele pode, de fato, usar, né? E eu acho que quando a gente está falando nessa questão do ensino à distância, né, desse ensino híbrido, que é isso que a gente quer falar hoje, a gente está falando muito do protagonismo do aluno, né? Então, a gente sabe que vai depender muito dele, né, se autogerir ali para poder desenvolver um conhecimento, para poder realmente dar conta, né, do recado e poder aprender dentro disso tudo. Eu tive fazendo algumas leituras, né, e a gente sabe, né, por exemplo, a China mesmo, quando ela descobriu que ela estava com nessa condição, né, da pandemia e tudo, ela colocou todo o seu alunado no ensino híbrido lá, né? Então, foi completamente para o ensino à distância, né? E num lema de as aulas podem parar, mas a gente não pode parar de aprender. E eu acho isso bem interessante, né? Isso faz a gente pensar um pouco, né? Como é que é isso? A gente para a aula, mas a gente não para de aprender. Eu gostaria que vocês comentassem, né? Quem gostaria de comentar um pouco sobre isso, sobre como a gente continua aprendendo mesmo à distância e dentro desse ensino híbrido que agora mistura presencial, né? A gente tem esse olhar para frente de misturar presencial com o ensino à distância. Quem gostaria de comentar um pouco sobre isso? Posso falar um pouquinho? Claro. Na verdade, né, a gente pensar nesse ensino híbrido, né, agora na nossa cabeça vai justamente essa questão de acesso, né, essa questão da internet em si. Mas se a gente for refletir mais um pouquinho, a gente já utilizava um pouco desse recurso, né, no nosso cotidiano, na sala de aula. Porque, assim, se a gente... é a tecnologia. Ok, mas a tecnologia não é só a internet, né? A tecnologia entra essa questão de assistir um vídeo, né? De assistir um filme e trabalhar com ele, né? A questão de ouvir uma música, né? Alfabetização, a gente trabalha muito a cantiga. Então, esse uso de tecnologias, né? Que abrange esse ensino híbrido, né? Então, realmente é uma coisa que a gente vai ter que aprender e se aprimorar ainda mais, né? Na China, eles criaram diversos recursos, mesmo antes dessa questão da pandemia, eles já foram criando, né, recursos e estratégias para trabalhar esse ensino híbrido, que é o quê? Eles criaram plataformas, né? Plataformas digitais, eles utilizaram canais de televisão, né, que as pessoas que não têm tanto acesso também, eles puderam utilizar, e é uma coisa que, assim, eu vejo por experiência, aqui em São Paulo está sendo feito, indo exatamente para esse caminho, né, eu vou citar um exemplo, como eu trabalho no estado, né, na escola do estado, e foi criado um aplicativo, né, que eles, que as crianças, né, os adolescentes, enfim, até EJA, eles têm acesso a esse aplicativo, ele não é cobrado dados móveis, né, então e todos os dias tem horário marcado de aula, que eles têm que assistir, dá para interagir através desse aplicativo, e uma coisa também, né, porque às vezes não são todos que têm um celular para poder assistir, também tem aulas que passam pela televisão, né? Então tem um canal que é uma afiliada da TV Cultura, né? Que é a TV Univesp, que transmite todos os dias as aulas para todas as turmas. Então cada horário é uma aula e tem essa transmissão. Então assim, nós já estamos indo para esse caminho, né? A gente já está conseguindo chegar um pouco
nesse exemplo, que é a China, né, que o índice educacional deles está lá em cima, mas assim, a gente está conseguindo aos poucos aprender, e esse aprendizado a gente vai levar, né, para sempre mesmo, porque as crianças, elas se apropriam mais rápido disso, da tecnologia, né, do que a gente. Então, eu acho que acaba sendo mais difícil para a gente, nós como profissionais, saber como lidar com isso e pensar estratégias para trabalhar com as crianças do que propriamente os alunos, né? Eu acho que é muito mais complicado para a gente esse processo, né? Então, é tudo aprendizado que a gente vai ter que levar e desenvolver cada vez mais. Tânia, pegando um pouco da fala da Bárbara, acho que um elemento que é importante a gente colocar é que eu acho que a gente não está debatendo a substituição pura e simplesmente, nem descartando a necessidade e a importância do ensino presencial, né? Mas eu acho que essa condição nos foi imposta nesse momento, e aí a gente teve que ter um olhar para isso. Aí eu acho que vai muito de encontro a muitas das coisas e das questões que a gente colocou na live anterior, no sentido da gente entender essa condição agora e ver que potencialidades ela nos permite, né? Que outras habilidades ou que outras formas de trabalhar as habilidades que a gente já trabalha no nosso dia a dia, que outras possibilidades essas ferramentas nos abrem. E trabalhar questões que talvez no dia a dia, no cotidiano comum, presencial, a gente não conseguiria trabalhar propriamente, de uma forma propriamente dita. Então, eu acho que um elemento interessante da gente levar em consideração é esse, né? Não lidar com esse ensino atual, que, na verdade, a gente está lidando mais com o ensino à distância, né? Não é nenhum ensino híbrido, agora ele é só à distância, na verdade, mas não lidar com ele à sombra do que seria se a gente estivesse no presencial, mas investigar essas possibilidades que estar à distância e todas essas tecnologias que estão cada vez mais se desenvolvendo nos permitem, né? E acho que a Bárbara comentou um elemento interessante, que é essa juventude, ela já vem formada, ela já tem a sua subjetividade construída através da relação com a tecnologia de uma maneira muito mais intrínseca do que nós, por exemplo, que tivemos uma outra relação com elas, muito posterior, inclusive, né? Eu concordo, né? Acho que é isso mesmo. Acho que para eles está bem mais fácil lidar com essa mudança, né? Essa virada de página, essa virada de chave. Mas é interessante, né? Porque de fato a gente já tem o ensino híbrido, ele não é uma novidade, né? Então a gente já tem, por exemplo, na faculdade, nas formações superiores, você tem um tanto de carga horária que você precisa fazer à distância. E eu participei, né, eu tive uma experiência como educadora de adultos, né, de ensino superior, que os alunos, eles não queriam usar, né, a plataforma para fazer aquelas disciplinas à distância. Porém, quando você estava na sala de aula, eles queriam usar o celular, eles queriam usar a ferramenta, né, o dispositivo móvel para, enfim, para fazer pesquisas, coisa e tal. Então, parece que é uma coisa que está, assim, desconectada, mas que a gente precisa fazer essa conexão, né? Então, a gente sabe que o ensino híbrido, ele vai trabalhar muito essa metodologia ativa, né? Ele vai precisar muito que o próprio aluno busque, né, aquele que tem aquele interesse, né, em se desenvolver, né, e aí eu entro nesse lugar, né, como é que a gente consegue despertar ele, porque ele gosta do celular, ele gosta de estar no computador, mas nem sempre ele quer usar essa ferramenta como uma ferramenta de estudo, de pesquisa, de investigar um assunto, de criar ali dentro, ou não, ou será que ele está aberto para isso? Como é que a gente pode ajudar ele a fazer esse percurso, para ele
gostar desse jeito novo de funcionar? Quem quer comentar essa questão? Quem quer contribuir aí com essa questão em relação a como a gente pode ajudar ele a fazer esse percurso? Daniel, posso me colocar? Por favor. Eu coloquei alguns aspectos que eu achei bastante relevante quando falamos em ensino híbrido, porque nós temos que avaliar o que temos de positivo e o que temos de negativo, né? E quando nós temos uma aula online, por exemplo, nós chegamos rápido dentro da casa dos nossos alunos. Então, nós temos essa agilidade que somente as novas tecnologias podem nos proporcionar. Nós temos a presença daqueles alunos que estão participando de maneira efetiva, e nós conseguimos perceber isso quando nós lançamos questionamentos e aparecem dúvidas. Então, nós sabemos que eles estão efetivamente ali dentro. Então, você precisa estar provocando esse aluno para que ele, dentro da sua aula online, ele te mostre o que está sendo produzido. O aspecto negativo é que nós tivemos uma baixa aderência. Então, se você tem uma sala de 30 alunos e você está tendo uma presença de 12, 13 alunos, então você tem aí mais da metade da tua sala que te preocupa. Provocá-lo, você pode provocá-lo através do WhatsApp, você pode provocá-lo através do seu Facebook, você pode provocá-lo através da aula online, você pode provocá-lo na preparação do teu material. E a partir daí é que eu estou tentando medir o retorno. Então, você lança uma provocação, você tenta avaliar o que você está tendo de retorno dentro daquela aderência que você vai tendo como mais ou menos normal dentro da sua sala de aula. Então, hoje, a minha preocupação maior é em tentar despertar a criatividade desse aluno para que ele venha ter o interesse de utilizar o celular como uma ferramenta de pesquisa. Hoje eu penso mais como tentar criar uma alternativa que faça com que o meu aluno venha a ter uma curiosidade de compartilhar ali, naquele momento da aula online, que às vezes ao vivo, ou dependendo da ferramenta que você estiver utilizando, ela vai ser uma aula que vai ficar gravada. Então, eu tenho que criar, assim, um pensamento de como que é que eu vou trabalhar esse retorno, seja o ao vivo, ou seja, o retorno remoto, de uma aula que ficou gravada. Então, eu tento pensar a minha criatividade e a criatividade do aluno. O momento é de aprendizado. Nós estamos tentando aprender juntos o que é esse protagonismo do professor, que pode estimular e servir de espelho ao protagonismo do nosso aluno. E acho que talvez a Keila também possa fazer algum comentário em relação a isso, mas eu fico imaginando assim, se o aluno ele já tem essa facilidade, essa habilidade de lidar com a tecnologia e tudo mais, então o professor, o educador, ele vai ser ali ele é que vai pensar a estratégia, vamos dizer, estratégia cognitiva do que apresentar, né? E estimular, né? Como é que a gente estimula essa autonomia no aluno, essa autodisciplina, né? De se focar ali naquele instrumento, né? Eu acho que a Cidinha traz aí uma questão, né? Que é o que eu trago para esse lugar que seja de interesse do aluno.
para ele ficar aqui, para ele entender que esse é um caminho que pode ser feito para o conhecimento, ao mesmo tempo que ele aproveita e curte esse caminho. Keila, você quer fazer quer comentar essa questão? Sim. A gente está falando, eu vi que você saiu, né? Você perdeu a conexão e voltou. Mas a gente está falando um pouco sobre como que a gente ajuda o aluno a fazer esse percurso, que depende muito da autonomia dele, né? Então, a autonomia do aluno, ela é um processo que deve ser desenvolvido pelo professor já com uma outra visão, esse professor já numa posição mais de mediador, né? Porque para desenvolver autonomia, protagonismo, é necessário que esse aluno ele participe do processo, ele não esteja só de forma passiva. Então, pensando na prática, ouvir o professor, o educador, ouvir mais esse aluno. Será que aquilo que ele está propondo está funcionando para aquele aluno? Porque nós hoje escolhemos falar de ensino híbrido, né? E o ensino híbrido é uma mistura do tecnológico, não é isso? Usar tecnologia para personalizar a personalização de ações de ensino. Então, se a gente pensar que essa é uma das modalidades da metodologias ativas, né? Se nós pensarmos que o ensino, que o aluno vai precisar desenvolver habilidades, porque nós estamos preparando um aluno que é um aluno do futuro, né? Não é aluno do passado, é aluno do futuro. Esse aluno do futuro, ele vai trabalhar com, por exemplo, impressora 3D, né? Não é isso? Com biotecnologia, ele vai trabalhar em outro universo. Então, ele é muito mais autônomo, muito mais crítico, né? A questão da responsabilidade. Quando eu insiro o aluno no processo, e nessas escolhas, inclusive, das propostas de ensino, quando eu incluo ele para discutir um pouco, participar um pouco sobre isso, para escutá-los, para ver como que ele está percebendo as propostas, né? Porque nós temos diversas modalidades, não é isso? De ações, de métodos, e o professor, ele vai ter que adequar, ajustar isso com o currículo, né? Aquilo que ele tem de conteúdo. Na verdade, o professor é que escolhe, termina escolhendo qual a modalidade que ele vai utilizar naquele determinado currículo, naquele determinado conteúdo. Mas esse aluno também, quando ele é convidado a participar dessas questões, ele se torna mais responsável por aquilo que ele se envolveu. Né? Quando a gente deixa o aluno de fora, a gente está muito voltado àquela educação mais conservadora, né? Que ela é mais expositiva, que o aluno ele é mais o depositário, fica no papel de depositário, não aquele que participa, né? Se a gente quer e precisa desenvolver protagonismo, que é a palavra de hoje, nós vamos precisar pensar na participação de processos. O aluno participando também no processo dessas escolhas. Eu queria aproveitar, então, e aí a gente está falando dessa participação, desse envolvimento, dele também ser dono daquilo, né? Então, o educador, ele escolhe o caminho que ele vai fazer, qual estratégia ele vai usar, mas ele precisa entender o que o público dele quer fazer, né? Que conteúdo eles querem, a partir de que lugar que eles querem sair, né, para esse conhecimento. Eu fico pensando no seguinte, né, a gente tem uma situação que é aí a necessidade de desenvolver competências, né, desenvolver habilidades,
que o mundo pede, né? O mundo do trabalho, especialmente quando a gente está aí já numa educação de adolescentes e jovens, e outras competências sociais, enfim. Como é que a gente pode desenvolver competências? Como é que o aluno pode desenvolver competências nesse ensino meio presencial, meio à distância, hoje totalmente à distância? Como é que ele desenvolve competências, ele sozinho, vamos pensar assim, lá na casa dele, diante do computador, diante da aula? O que vocês pensam sobre isso, sobre competências importantes que a gente sabe que o mercado pede, né? Por exemplo, aprender a aprender. Acho que essa é a primeira que eu queria citar, porque tem tudo a ver com esse jeito de desenvolver, né, o processo de ensino-aprendizagem à distância. Então, eu comecei falando nisso, né, nesse protagonismo, nessa coisa de depender dele, né, dessa coisa mais ativa, né, mais da parte dele construir, dele problematizar. O que vocês acham aí sobre isso, sobre essa questão dessas habilidades que a gente precisa que o aluno desenvolva, né, ou que seria bom que ele desenvolvesse? Ânia, acho que tiveram vários elementos que foram colocados, né? Primeiro, essa questão da autonomia, né? E pensar uma educação contemporânea não funcione só nessa lógica de um conhecimento bancário, né? A partir do que a Keila estava falando, mas que seja participativa, entendendo a experiência educacional como um acontecimento, de fato, então que atravesse, e acho que isso envolve pertencimento, isso envolve e estimula essa educação que a gente está falando, que é essa educação que seja autônoma, né? A minha impressão é que o ensino à distância, ele, a princípio, ele envolve um processo um pouco mais solitário, né? Afinal, a gente está aqui, cada um, é um processo um pouco mais individual, talvez, né? No entanto, eu acho que a internet e várias das tecnologias têm trabalhado no sentido de promover essa interação, tentar promover essa interação nessa esfera virtual. Isso eu acho que a gente ainda vai caminhar muito nesse sentido, tenho a impressão. E ainda assim, eu acho que eu vivi uma experiência, por exemplo, da gente construir, por exemplo, um vídeo ou um trabalho que era para ser feito em grupo. Realmente é uma questão muito desafiadora, mas eu acho que, embora seja uma atividade mais solitária, entre muitas aspas, eu acho que não exclui o trabalho de competências, como, por exemplo, o trabalho em equipe, que é tão necessário hoje, né? E também, acho que como a gente avança para uma atividade cada vez mais especializada, eu acho que isso implica a coletividade. Isso implica a gente compartilhar esses saberes. Então, às vezes, eu vou precisar resolver um trabalho num vídeo. Eu não sou a melhor pessoa para editar o vídeo, mas eu posso fazer a pesquisa de conteúdo, por exemplo, e uma outra pessoa que tem esse saber a respeito da edição de vídeo pode fazer essa finalização, uma outra pessoa pode colocar a trilha sonora que vai compor, e a outra pode fazer uma colagem de imagens, por exemplo. Sabe? Então, acho que essas competências são muito gerais, né? E elas vão estar presentes em qualquer atividade que a gente for desenvolver. É óbvio que a gente tem que ver que possibilidade essa ferramenta nos apresenta, né? E eu acho que tem uma questão, quando a gente fala de autonomia, eu acho que a gente também está falando de ampliar referências, né? É uma coisa que a gente sempre vai estar fazendo, inclusive no trabalho presencial, uma coisa que está sempre no nosso horizonte. Mas, por exemplo, a gente estava falando muito aqui, né, a Bárbara, a gente estava falando, como para eles o acesso parece que é mais fácil, a internet, as tecnologias, mas é curioso, trabalhando, por exemplo, com educação social de jovens, é curioso a gente ver como os jovens têm muito acesso ao WhatsApp, a uma série de ferramentas, mas, por exemplo, não tem um e-mail.
muitas vezes. Então, né, no nosso projeto, nosso trabalho é justamente, eles têm esse processo, passam por esse processo de criação de um e-mail, de acessar uma ferramenta como um Google Drive, que hoje está sendo muito utilizado, que tem a ver também com esse elemento de interação, né? O Google Drive nada mais é do que isso, não edito mais meu Word sozinho, mas ele possibilita essa interação coletiva. Então, acho que essa tendência de tentar aumentar essa interação, mesmo que nessa esfera virtual, eu acho que é uma coisa que a gente tem que cada vez mais utilizar a nosso favor, né? Mas me parece que é uma tendência que vai ser desenvolvida, acho que vai ser por aí. Eu acho que as pessoas, elas não estão mais nesse lugar de só aceitar e ser receptoras de um conhecimento, mas elas querem participar, elas querem essa voz e esse protagonismo. Acho que isso já está acontecendo e acho que a educação tem que caminhar nesse sentido também, né? Posso dar uma complementadinha? Claro. É só uma questão, assim, que ouvindo as meninas falarem, piscou muito, assim, na minha cabeça. Essa questão da autonomia, né? Eu vejo muito o lado da educação infantil, né? Querendo dizer educação infantil, ensino fundamental 1. Então, as crianças menores, para eles terem uma autonomia, eles necessitam muito da participação da família. Né, quando a gente fala, né, de ensino profissional, educação de jovens, até mesmo Fundamental 2, os alunos já possuem, né, essa autonomia de eles terem o acesso, eles mexerem no computador, e os menores não. Então, se a gente não trabalhar com a família, com os pais, se a gente não contar com o engajamento deles também, né, trabalhar essa autonomia deles participarem, deles valorizarem realmente a educação como tem que ser, criarem uma rotina de estudo para eles, criarem um ambiente propício, também não funciona, né? Com os pequenos é muito mais complicado. Então, você tem que pensar bastante nessa questão do trabalho com a família, do que só essa questão de procurar a autonomia do aluno, da criança, e pensar em competências que abrangem tudo isso também, né? Competências que têm que ser desenvolvidas nos dois, né? Nessas duas esferas, aluno e família. Existe uma questão que como é que, até a Vivian estava falando, né, dessa coisa de você não tem habilidade para fazer uma coisa, você faz outra. Eu me lembro, nos momentos que a gente estava trabalhando, né, Vivian, nas suas aulas, inclusive, quando o jovem fala, eu sou tímido, eu não quero falar no teatro, eu não quero aparecer, eu não quero ir para o palco. E aí, né, eu me lembro muito de você dizendo assim, olha, nem todo mundo participa, ninguém fica sem participar, né, mesmo que seja dentro daquilo que onde você se sente mais confortável, mas você vai trabalhar na produção, no roteiro, enfim, mas é aquilo que a gente fala, né, do sentimento de grupo, né, é a entrega do grupo que a gente precisa fazer. Agora, voltando um pouco na questão da habilidade, tem uma questão que como é que o aluno percebe isso? Então, como que a gente pode fazer para ele perceber que ele está, sim, desenvolvendo competências? Porque se ele não perceber a riqueza disso, ou se ele não fizer essas conexões do que ele está aprendendo quando ele está simplesmente trabalhando para fazer o vídeo, se ele não tirar desse lugar as competências, ele não vai achar que aquilo serviu para alguma coisa, né? E aí o que vai acontecer? Ele vai lá no currículo e vai dizer assim, eu não sei o que falar de mim, eu não tenho nada para falar de mim. Por quê? Porque ele não reconhece que ele, sim, desenvolveu habilidades, ele usou habilidades que ele tinha para uma determinada tarefa. Alguém quer comentar? A avaliação é muito importante, né, Tânia? Nesse processo, é uma avaliação contínua, porém, as atividades, elas precisam, quando propostas, elas precisam, será que fica claro para esse aluno o objetivo, né? Esse objetivo,
ele tem que ser compartilhado, né? O aluno ele tem que saber o porquê. Então, aonde que se quer chegar com aquela atividade? Isso é tão importante, porque dá outro sentido para o aluno o processo, né, da atividade em si. Então, esse cuidado, né, de dar esse feedback, de dar o retorno, né? Muitas vezes eu já me deparei com um aluno que eles falaram assim, tinha uma fala assim, meu caderno nunca foi corrigido. Eu estou falando de jovem, já com 17, 18 anos, né? Que em algum momento eu corrigi alguma coisa, ajudei eles a corrigir alguma coisa, a rever uma atividade, tudo, assentada ali, discutindo os porquês, tal, e de repente falou, nossa, mas eu nunca tive um caderno corrigido. Eu fico pensando, né, o quanto é importante, né, você dar um feedback para um aluno, para qualquer pessoa, né, quem trabalha com desenvolvimento de pessoas sabe disso. Você tem que estar ali, ó, dando retorno para a pessoa, até para a pessoa poder se sentir mais segura e saber se ela tá indo mesmo ao encontro do objetivo proposto, né? Então, por mais simples que seja a atividade, é sempre interessante colocar o objetivo primeiro, né? Olha, essa atividade, ao término dessa atividade, né, a gente pensa que vocês poderão ter aprendido isso, aquilo, desenvolvido tais e tais habilidades. Então, discutir um pouco essa questão do objetivo em cada atividade, né? Então, dá para começar a fazer isso desde pequeno, desde os primeiros anos de... Dá para fazer, né? Até o ensino profissionalizante, até os maiorzinhos, tal. Dá para fazer. Eu acho que para desenvolver pessoas, qualquer coisa proposta, você tem que discutir o objetivo primeiro. Uhum. Você falou... Enorme, tá? Você eu estou dizendo objetivo corporativo, não só todos os ambientes, tá? Keila, você falou de objetivos claros e tudo, né? E eu estou vendo a Tereza, nossa mentora aí, ela está acompanhando nossa live e trazendo, né, contribuições, e ela está dizendo isso, né? Se o modelo de aula presencial ele é focado no desenvolvimento do processo do raciocínio, né? E aí ela completa, né? Que para você fazer um aprendizado à distância, você precisa das funções, né? Presentes ali, as funções executivas, que é atenção, planejamento, raciocínio lógico. E você falou do objetivo, e eu lembrei da Tereza falando isso. É da próxima. A próxima live, onde a Tereza vai participar. Sim, a gente vai trazer a Tereza, sem dúvida. E eu me lembrei muito quando ela ensina para a gente, né, um pouco em relação ao objetivo. Então, a gente tem uma tendência a colocar como objetivo o problema e não o resultado. E é impressionante como isso mexe na maneira da interpretação daquilo, né? Então, é muito bacana o que ela coloca, né? Alguém gostaria de comentar ainda alguma coisa em relação a isso? Ou vamos para frente? Posso comentar? Sim. Não, quando a Keila falou essa questão de objetivos, eu acho que é muito importante, né? Mesmo a criança de primeiro aninho ter a ciência de qual é o objetivo daquilo que ele está fazendo. Uhum. E uma coisa que também ajuda bastante, estimula bastante, é quando a criança vê resultado, né? Quando ela consegue perceber, assim, um exemplo simples, né? Criança no processo de alfabetização, quando a criança começa a ler, conseguir compreender palavrinhas, né? Ler uma coisinha ou outra, nossa, aquilo é um incentivo tão grande, né? Que aí ela já tem vontade de ler cada vez mais e começa a buscar e procurar. Então, eu acho que, além do objetivo, da criança ter ciência desse objetivo, quando ela percebe o resultado, né? Quando tem essa percepção que ela desenvolveu, ela conquistou, né? Ela conseguiu. Então, isso também, tanto à distância, que, né, essa questão remota da tecnologia, também dá para perceber esse resultado claro, assim,
quanto presencial. Uhum. Eu queria só rapidamente comentar essa questão que você colocou, Tânia, que a Tereza colocou também, que eu acho que ela envolve o processo à distância, ele exige uma autonomia, eu acho, porque quando a gente está no presencial, a gente vai no passo a passo, seguindo cada etapa e acompanhando cada etapa e trazendo novos enunciados a cada etapa e acompanhando a resposta deles, né? Que retorno tem no imediato. Então, acho que ele exige essa autonomia, esse planejamento, porque você vai, por exemplo, lançar um desafio. Você lança um desafio, lança uma determinada atividade, lá tem um passo a passo, mas você não está acompanhando essas etapas de desenvolvimento. Então, talvez ele exija essa autonomia e talvez exija mais ainda a gente identificar desde o início os objetivos do processo, porque ele não vai ter esse acompanhamento das etapas, né? O desenvolvimento não necessariamente ele vai ter esse acompanhamento. Então, geralmente, eu acho que a gente tem esse enunciado inicial, ele é lançado e ele exige essa autonomia para o cumprimento dessas etapas, né? Então, por isso, essa necessidade desse planejamento e de todas essas questões que foram colocadas, e essa nova dinâmica de trabalho que está sendo imposta e exigida, né? Quer dizer, não é só... É difícil, eu acho que pode trazer questões interessantes, né? Essa nova maneira de fazer está desenvolvendo não só o aluno, mas também o profissional, né? O docente, o professor. Ele vai precisar planejar muito mais as suas atividades. Quando você falou em enunciado, né? De você... Como que você vai sistematizar essas atividades, né? Aquele professor que ele fazia de uma forma mais intuitiva, ele vai ter mais dificuldade, né? E ele vai ter que desenvolver essa habilidade de fazer um trabalho mais sistematizado, né? Outra coisa que eu penso muito, que a comunicação, né? A capacidade de se comunicar, de se fazer entender, de escrever, né? De expor uma explicação, ele vai precisar um cuidado muito maior, né? Porque agora vamos ver quem escreve bem, né? Quem fala bem, né? Escreve bem, né? Vai ser muito mais requerida, né? Nesse momento, porque você vai passar as instruções e ele vai precisar dar conta daquilo, né? E você vai ter que ter muita precisão naquilo que você está fazendo, né? Então, é um desafio enorme, assim, para o profissional agora, nesse momento, né? Lidar, principalmente que vai ser uma coisa, me parece que vai ser algo muito em breve, né? A questão do híbrido, né? Vai ser tá muito ali em cima, então, acho que os professores já começam aí a precisar se ajudar, de repente, sabe, trocar práticas, trocar atividades, né? Se agrupar os seus pares, né, para poder se ajudar mutuamente. Eu acho que é uma hora de desenvolver essa forma colaborativa, né, e para poder dar conta dessa nova realidade, porque todo mundo quer se dar bem, né, o profissional quer se dar bem, quer continuar, né, na sua função, e a gente tem aí, né, pessoas para desenvolver, né. E não é suficiente, né? A gente que é educador, né, e entra em sala de aula, em sala de treinamento, você vai com o conteúdo, mas aquilo só acontece quando tem o encontro. Então, você depende, né? Você trouxe muito bem isso no nosso encontro anterior sobre o feedback. Então, a coisa realmente só acontece quando junta, quando encontra. E às vezes a gente vai com uma super aula e chega lá e não dá nada. E você fala, nossa, não foi. Às vezes você vai com alguma coisa e rende, né? Então, assim, a gente não dá para a gente só se garantir, né, naquela coisa de eu fiz um vídeo para o aluno fez a lição e entregou,
vai além disso, né? Então, assim, quando eu faço um vídeo para o aluno, como eu estou à distância, como eu não estou com ele em sala, como ele vai fazer sozinho lá na casa dele, o que é que eu tenho que considerar na minha fala? O que é mais importante? Será que é ler? Ou será que é traduzir aquela instrução, chamar ele para as palavras-chave? Será que eu uso o exemplo que está lá? Será que eu trago um terceiro? Porque eu quero que ele amplie a percepção. Então, assim, não é aqui a nossa discussão, né? A gente não vai entrar nessas técnicas agora, porque a gente vai ter uma live para isso. Mas o que você está trazendo é esse olhar de que, olha, não, eu preciso rever a maneira como eu faço, porque ela pode não ser suficiente e pode não ser efetiva. E aí eu queria engatar uma pergunta, uma discussão, que é a seguinte: como é que a gente junta os benefícios desses dois lugares, que seria do ensino à distância com o ensino presencial? Porque hoje a gente está no ensino à distância completamente, a gente caminha para esse ensino híbrido, mas a gente sabe que vai ser isso, né? Então, você vai ter uma parte de alunos dentro da sala e a outra assistindo. Aí troca, aí vai a outra para a sala e esse fica assistindo. Como é que a gente junta isso tudo? Como é que a gente aproveita o que é bom de cada lugar e junta numa entrega mais eficaz, vamos pensar assim? Posso? Tânia, boa noite a todos, né? Falando nessa questão da tecnologia, das aulas remotas, desse ensino híbrido, mesmo já antes, né, dessa pandemia, vamos pensar mais assim na questão do surdo, né? Assim, a gente sempre não exigia, né, mas a gente sempre pedia aos professores, por exemplo, para adaptar aulas, fazer de uma maneira mais imagética, né, usando vídeos, imagens, fotografias, porque para eles o entendimento é muito mais fácil. Agora, com esse ensino tecnológico, né, a gente em casa, os alunos, né, acompanhando aqui só via online, eu acredito que tenha, sim, facilitado um pouco para os surdos com relação a isso, porque aquilo que a gente pedia é o que está acontecendo agora, sabe? Da questão das aulas adaptadas, para facilitar o entendimento, a utilização de mais imagens, o uso de vídeos. Então, tudo que a gente pedia está basicamente acontecendo agora exatamente por conta dessa necessidade. Aí eu fico me questionando, né? Por que antes não e agora sim? Sabe? A gente consegue perceber a importância desse uso tecnológico, não só para os surdos, mas também para os ouvintes, porque isso também facilita muito para o entendimento deles. Isso engloba o geral, né? Tudo. Por exemplo, durante uma prova do curso, né, que eu interpreto para uma aluna, os professores costumavam colocar enunciados muito longos, às vezes, não, assim, as palavras muito técnicas, e ela não conseguia compreender. E aí ele falou, olha, ela não está conseguindo, né, ela não está conseguindo compreender a proposta da atividade. Aí eu sugeri, falei, olha, procura colocar imagens, né? Você vai falar do membro superior, então mostra o que é o membro superior, porque daí ela vai conseguir identificar quais são os ossos do membro superior, por exemplo. E isso tem facilitado muito. Eu acho que a junção, né, do presencial com a aula remota tem facilitado bastante. Você traz essa questão, né? Por que antes não e agora sim, né? Então, assim, vamos pensar, vamos estender aí esse olhar, né? Se a gente for pensar um pouco em relação à questão dos cuidados com higiene e tudo, a gente pensa, pô,
não é, o que está se pedindo não é o fim do mundo, não é errado. Você está com gripe, você está doente, você está com algum vírus, alguma coisa, você precisa usar máscara, você deveria, pelo menos, né? Então, acho que a gente, infelizmente, a gente é muito reativo, né? Se a gente, desde sempre, ensinasse o aluno sobre o ensino híbrido e preparasse isso para ele, quando ele chegasse na faculdade, ele não ia ficar lá chorando, porque ele tem que fazer o bendito TCC dele, o projeto lá no sistema. Então, você ganhar um tanto aí, né? E o aluno também, né? Ele ia ficar fácil para ele ia tirar isso de letra, porque isso já faria parte do repertório dele, né? Essa questão, isso se faz, né? Então, essa coisa que você traz, né? De que, por que não antes e agora sim, eu acho que tem a ver com isso, com a gente aprender sempre quando a gente é colocado à prova. Mas a gente pode se antecipar, né? E a gente tem uma questão que é a maneira como cada pessoa aprende, né? Então, a gente também tem que olhar para isso. Não tem como a gente, né? Eu não faço só de um jeito o mesmo caminho sempre. Eu vou ter que pensar, por isso que eu acho que as duas ferramentas, os dois jeitos de fazer, eles se ajudam, né? Porque ele traz duas possibilidades para aquele que é mais mais sinestésico, mão na massa, o outro que é mais visual, o outro que é mais auditivo. Enfim, vocês, meninas da área da educação especial, tem outras tantas formas aí de percepções, mas eu entendo que existe essa possibilidade de juntar, né? Alguém mais gostaria de falar sobre isso? Sim, eu quero. Então, o híbrido com o presencial, né, e o online, né, essa modalidade, ela mexe muito também com a resistência a mudanças. Então, assusta um pouco. Tudo que é diferente assusta. Tem alguns projetos, algumas escolas que já vinham, né, adotando essa metodologia, já vinham experimentando essa forma de fazer em alguns momentos. Então, já se familiarizaram, né? Então, o que acontece? Quando vem aquilo que é diferente, que nos tira da zona de conforto, isso gera uma resistência mesmo, tá? Então, assim, os educadores agora, eles estão mexidos. Uma, porque dá uma sensação que a coisa está solta, né? E, assim, o professor, ele se sente seguro quando ele sente o controle da sala, que está tudo sob controle. Isso foge quando você é uma outra experiência, né? E você vai precisar passar por essa experiência como educador e levar esse alunado a também experienciar formas diferentes de aprender. Então, assim, nós estamos no mesmo lado estamos no mesmo time, estamos no mesmo barco e nós vamos fazer essa jornada juntos, né? Então, porque o professor... Oi? Não, pode falar. Pode continuar, sim. Então, assim, eu acho que é uma experiência e tem que ter muito acolhimento, né? Tem que acolher esse professor também, porque esse professor também, ele está inseguro, né? Ele não detém, principalmente o professor do ensino formal, ele não detém, ele não tem experiência com metodologias ativas, né, como essas outras instituições que já estão utilizando há muito tempo, já sabem transitar por essas metodologias. Esse professor, que a maior parte dos professores são esses, é uma grande parte, eles estão vivendo algo totalmente diferente. Né? Então, até a nossa proposta aqui dessas lives foi pensando nesses professores, né? Nos sensibilizamos com esses professores por essa experiência que eles estão vivendo nesse momento,
Tá? Eu faço o que com isso? Né? Eu não sei se esse aluno está estudando ou não. E eu não tenho controle sobre isso. E eu nunca vou ter o controle sobre isso. Né? O aluno entra online e vai, né, dar o online dele, fecha o vídeo e ele vai fazer outra coisa. Se você chamar ele, ele não está ali. Como é que esse professor se sente? Né? Então, vai potencializar esse sentimento de fracasso do professor? Como é que ele vai experimentar isso? A Tereza fala, né? A Tereza coloca aí, né, um comentário que é difícil você romper paradigma. Não é fácil, não é rápido, demora. Demora. Né? Nós estamos... da psicologia, a cultura do ensino híbrido. Né? A gente vai ter que passar. Aculturamento é demorado mesmo. A gente está a 55 minutos da nossa live, então a gente já deve estar indo aí para os finalmente. E aí eu queria fechar com uma temática que é a seguinte, né? Já que a gente está falando de ensino híbrido, de metodologias ativas, de protagonismo, né? Como é que a gente pode problematizar a situação que a gente está vivendo hoje de forma positiva, para que o aluno ele se sinta interessado por esse jeito novo de aprender? Aí eu gostaria aí que, se todas pudessem, né, fazer uma contribuição, porque a gente não pode ficar nesse lugar, e eu ouço muito isso, eu já falei no outro encontro, que é o professor que diz assim, não vejo a hora que isso acabe. Quando a gente chegar para a sala de aula, eu ensino. Ele ainda, né, Vivian? Ele ainda está pegado no jeito antigo, ele está esperando isso passar para ele se ver de novo numa condição de controle, né? Só que é o seguinte, é isso que a gente está ensinando para o nosso jovem, para o nosso aluno, para a nossa criança, né? Então, assim, é ruim, é negativo, é difícil, né? A gente já começa dizendo assim, então, como é que a gente pode aproveitar e problematizar isso aí, lidando um pouco com essa coisa da problematização, que é uma forma da metodologia, né, ativa de desenvolver o conhecimento ali pelo aluno? Como é que a gente pode fazer isso de uma forma positiva para que ele se interesse por isso e não seja mais um a dizer a hora que isso acabar ou a hora que isso passar, ele também postergar o aprendizado dele? Eu gostaria de contribuições aí, se todas pudessem fazer aí um rápido comentário para a gente fechar. Tânia, acho que você colocou uma questão muito legal, que que pontos a gente consegue trazer dessa experiência que a gente está vivendo, certo? Que positividades isso pode ter. E eu acho que a gente falou aqui anteriormente sobre, e até a Bárbara falou com relação à alfabetização, quando a gente vê o resultado, né? Quando a gente vê o que isso está implicando na prática, né? De ter esse olhar para si mesmo e perceber a mudança nele mesmo. Então, acho que quando a gente consegue alguns mecanismos em que ele vê na prática o resultado, né? Isso acontecendo de fato, e essa educação, ela trazendo elementos que sejam positivos para o desenvolvimento dele, quando ele vê isso na prática, eu acho que a gente consegue fazer esses elementos para ele, certo? Então, por exemplo, tem uma questão, dividir rapidamente, mas eu trabalho muito com ensino de teatro, certo? Envolve outras questões, principalmente com os jovens, mas assim, com crianças a gente trabalha com teatro fórum. Que é muito difícil essa questão. Lembrei do teatro fórum. Foi uma grande querela. Sim, com certeza. E a gente está vivendo esse momento, né, desse híbrido, dessa nova linguagem que não é teatro, porque a gente não está no presencial, que é muito forte, mas também não é cinema, né? E a gente começou a transitar e a gente começou a desenvolver num curso do qual faz parte, junto com o Teatrando, que a gente dá aula para crianças, a gente começou a desenvolver um trabalho com vídeo com eles, através do Zoom. E como a gente queria manter essa autonomia com relação à família, que já está fazendo home office, já tem os pais também estão saturados de atividade também com
com o dobro de atividades, a gente tenta ao máximo ter essa autonomia da criança, só que é uma dificuldade, né, quando você trabalha com Fundamental 1. Então, a gente começou a desenvolver esses vídeos, e a gente gravava através da própria ferramenta do Zoom. Uma coisa que, com certeza, e a gente faz os vídeos, edita depois, mostra para eles ficam super encantados com os efeitos, com ver eles na câmera. Então, você tem ali uma demonstração do resultado muito direta, e a gente abriu uma nova possibilidade que era inexistente, era um flanco que a gente não trabalhava, que a gente não entrava, né? Também a gente realizou uma live com os jovens, com as crianças e os jovens do curso. Então, eles puderam improvisar ao vivo, né? Acho que é mais uma questão que foi nova para eles. Eles não viveriam essa experiência. E por que não isso influenciar? Não que a gente vai deixar de fazer teatro e fazer lives, mas é esse hibridismo, né? Como, de repente, uma apresentação pode ter um compartilhamento ao vivo, né? Por que não? Outra questão foi essa questão do ampliar o acesso. Pessoas, por exemplo, de outros estados, de outros lugares, poderem acessar e que talvez não fossem no presencial, por várias questões, não pudessem acessar. Então, aí até acho que é uma questão que fica para o teatro e para a arte. Espero que a gente possa ter essa possibilidade de ampliar esse acesso. E mais uma questão para encerrar, eu acho que é essa questão de a sala de aula ela invadiu o ambiente privado, né? Então a gente acessou os familiares de alguma forma. Eu vi aulas minhas até no trabalho que a gente faz com educação social, com jovens, eu vi familiares aparecendo nos vídeos, vi familiares fazendo exercícios vocais, por exemplo. Então, eu ficava muito feliz quando eu via esse resultado, né? Eu acho que é um jeito da gente invadir, já que a gente está, né? Já que a gente já invadiu a casa deles e a sala de aula virou a casa, então vamos lá. Então, a gente já fazia a proposição, tragam, vale colocar os familiares para participarem, fazerem parte dos vídeos, das fotos, né? Das intervenções. Acho que isso foi um elemento positivo, né? Querendo ou não, foi bacana ver isso acontecendo. E eu só encerraria, acho que teve uma questão que ficou muito latente para mim, que surgiu nessa live. Acho que é como um desafio, que eu não tenho resposta, mas como a gente se fazer mais presente no processo, sendo que a tendência é que a gente não esteja presente nesse processo, mas como o educador se torna presente no processo, na experiência educacional, né, como um todo. É isso. Em relação ao que fica do híbrido de complementação para as nossas práticas, eu acho que a palavra que a Vivian me trouxe à cabeça é interação. Eu acho que a interação está sendo tudo. A interação é a resposta que nós precisamos. A interação é quando você cria lá o seu formulário, quando a Vivian criou o sistema de gravação, né? Quando nós fazemos um vídeo ou quando provocamos um aluno para ele criar um vídeo argumentativo, nós tivemos votação da chapa do Grêmio Estudantil na escola, de modo híbrido. Então, como foi feito? Eles montaram os grupos das escolas, eles apresentaram as propostas, eles colocaram as propostas dentro da reunião pedagógica e foi votado tudo de maneira online e interativa, porque foi criado um questionário dentro do Google Classroom, onde nós fazemos os nossos questionamentos no final da aula. Por exemplo, você monta um questionário no Google Classroom e você consegue filtrar daqueles 13 o que aconteceu, como que você provocou essa criança, qual foi o efeito que você conseguiu gerar nela. Não importa que ela abriu outra aba do Google e ela foi pesquisar aquilo que você estava perguntando, ela tomou a iniciativa. Não é verdade? Então, isso é um reflexo bom do meu trabalho. Eu tenho uma resposta rápida que está sendo a educação interativa. E a interativa está dentro do processo do híbrido, eu acredito que como carro-chefe vai fazer com que muitos professores, no final de tudo isso, saia daqui diferente e prefira um ambiente virtual do que uma sala de aula presencial.
Isso pode acontecer, não é verdade? Então, se essas respostas ela acontece com esse impacto de efeito positivo, eu acho que estamos no caminho certo. Vou falar. Eu gostei do que a Cidinha falou, né, sobre essa questão da interação e da experiência dela, de você avaliar o aluno de uma forma muito mais rápida, né? Então, e individual, né? A partir do momento que você coloca uma atividade e ele ali prontamente ele responde, você está aproximando a avaliação do processo, né? O resultado. E é bacana porque o professor também vai ganhar tempo. Um dos benefícios que eu enxergo é justamente o tempo do professor, que pode ser muito mais otimizado. A partir do momento que ele encerra aquela avaliação ela não ela já está feita. Né? Você prontamente já vai avaliando o aluno, e ele já vai tendo resposta daquilo que o professor já está dando como feedback a ele. Então, acho bastante importante, bastante, assim, bacana a questão do uso da tecnologia para potencializar esse processo. Eu acho que aí faz sentido. Você usa a tecnologia a serviço de, né? Não nós a serviço da tecnologia. A tecnologia ao nosso serviço. Assim eu vejo como positivo. E conhecer, né, também, a gente vai precisar cada vez mais conhecer essas ferramentas, né? E experimentando, colocando o alunado para também experienciar todo esse novo, para poder otimizar o processo, né? Esse processo de ensino e aprendizagem. Quem pode? Posso falar? Uma questão que eu achei bacana na fala da Cidinha e da Vivian, né? A Cidinha, a questão da interação, e a Vivian, que falou bastante dessa questão da participação, eu acho que realmente está sendo um ganho enorme nesse processo, porque a família em si está tendo também um olhar diferente para a educação, né? Que nem o exemplo que a Vivian falou, que os pais também estavam fazendo as atividades. Eu passei uma atividade de construção de mercadinho. Nós íamos fazer na sala de aula, né? Infelizmente, não foi possível. Então, cada um fez um mercadinho em sua casa. E hoje foi o dia do jogo, né? Então, eles brincando com a família, de comprar, de vender, foi feito dinheirinho. Assim, não foi usado tanta tecnologia, mas assim, a questão de o filmar e mandar no grupo, né? Porque o público que eu trabalho não tem tanto acesso, então nossa ferramenta é o WhatsApp. Então, essa interação pelo WhatsApp, mandar áudio e falar, ai, adorei brincar, ouvir o áudio das crianças se divertindo, foi maravilhoso. Então, eu acho que essa participação da família, né, essa valorização, esse olhar diferente da família para a educação, né, eu acho que esse sistema híbrido também está ajudando nesse sentido, né? E uma outra questão que eu acho que é bem positiva é a gente participar a criança de todo o processo, né? Eles entenderem que por que a gente está fazendo desse jeito? Ah, não, vou deixar para fazer outra hora a atividade. Não, vamos lá. Está acontecendo isso, isso e isso. Não trabalhar somente, como se proteger. Não, mas olha, está acontecendo isso. Eu também estou saindo da minha zona de conforto, né? Também é aprendizado para mim. Então, vamos pensar junto também uma forma da gente conseguir crescer com tudo isso. Eu acho que é bem bacana essa questão também, né? De saber deles, de perguntar para eles, de pensar estratégias juntos também, né? Porque afinal de contas, eles são, né, os principais interessados, vamos dizer assim, nessa questão da educação, né? Se não tem eles, não tem educação. Então, participar eles de tudo isso, eu acho bacana também. Mari, por favor, dê sua contribuição.
Mari quer falar um pouquinho, Mari, sobre como a gente pode trazer aí de forma positiva isso para os nossos alunos? Claro, a tecnologia, ela sempre ajuda muito, né? É importante. Por exemplo, eu tive uma experiência de uma professora de inglês, imagina eu como intérprete, para um aluno surdo, e uma professora de inglês, ela fez questão de comprar um data show para poder facilitar o ensinamento para eles na sala de aula. E não só facilitou para eles, como também facilitou para os outros alunos que são ouvintes. E uma outra coisa, assim, que a gente também tem que buscar, né, porque o inglês é completamente diferente da Libras. A língua de sinal é totalmente diferente, porque a Libras não é universal, e a gente começou a pesquisar sinais em inglês para poder ensinar. Aí eu fico, assim, me questionando sobre a questão do uso do data show em sala de aula, né? Eu acredito, né, que agora, com toda essa questão da tecnologia, pode ser um gancho para entrar nessa questão do uso tecnológico, né, na sala de aula. E agora, nessa questão também da gente em casa, da invasão da sala de aula, né, que na verdade virou a casa dos alunos, é interessante, porque a gente consegue vivenciar aquele momento dele, o uso da tecnologia, né, para ele que é super válido, e acho que é importante, né, a tecnologia agora, porque esse ensino híbrido, ele tem uma contribuição muito grande, né, não só para o aluno, como também para o educador, para o professor, né, ele já vai se preparando para quando, de repente, tudo isso acabar e ele voltar, de repente, nesse gancho, nessa vontade de fazer tudo mais visual, né. Eu acho que, assim, pego esse gancho, né, para dizer que as escolas que estão investindo em tecnologia, elas não vão perder absolutamente nada. Não é algo que se investe agora e não se usa depois, né? Acho que é um ganho. E aí eu fiquei com algumas, só para fechar aí a nossa live, fiquei com algumas coisas aí que eu fui pegando de vocês, né? Então, quando a gente pensa assim, que a tecnologia, ela tem que trabalhar para a gente, né? E não a gente trabalhar para ela. A Keila traz isso muito bem. E aí eu falei, e essa coisa também de quando você muda para uma necessidade, você ajuda outros. Olha que coisa interessante, né? Então, toda vez que o público que tem uma necessidade, né, de acesso e tudo mais, quando eles conquistam alguma coisa, quando eles têm uma vitória em algo, nós também ganhamos com isso. Porque nós seremos amanhã os idosos que vamos usar desses acessos, percebe? Então, o negócio não fica em mim. Ele expande, ele vai muito além, né? E eu acho que esse é realmente o caminho, né? De você tornar essa vivência uma vivência positiva. Então, não é ruim. Tem pontos positivos aí, tem muita coisa que a gente pode fazer. Vocês trouxeram muitos exemplos de como a gente, com a tecnologia, a gente consegue ter acesso rápido a uma informação, né? Então, o aluno está lá na aula com a Pro, ela quer mostrar uma imagem, porque o aluno não conhece aquela palavra, ele nunca ouviu falar, ela puxa na tela, se ela quiser. Na mesma hora, ela compartilha a imagem. Pronto. E ela pode pôr várias formas de escrita, de uso, de sentido, enfim. Então, acho que a gente tem que mostrar isso, né? É um desafio. Crianças muito pequenas, que eu digo assim, muito pequenas, não é muito pequenas, eu digo de 7, 8, 9, que já tem aí o seu senso crítico e tal, eles existem, eles querem brincar, então, assim, ok, é possível brincar, você aprende enquanto brinca, mas a gente não está brincando, né? A gente tá, através do lúdico, através todas essas possibilidades, a gente está fazendo um trabalho muito sério. Eu queria muito agradecer vocês todas, as pessoas que participaram, que contribuíram,
Nós ainda temos aí a gente está fechando essa série, são 4 lives, a gente está na segunda, então a gente ainda tem aí duas lives que a gente vai fazer para abordar outros temas importantes, que eu acho que agrega bastante. E eu quero agradecer todas as meninas, as intérpretes, a comunidade surda que tem acompanhado a gente. Muito obrigada. Fiquem bem, se cuidem e a semana que vem a gente está aqui de novo, tá bom? Beijo para todos.